poder de Deus na missão da igreja, lição 13. Esse é o título da lição. O poder de Deus na missão da igreja. O que é o poder de Deus, senão a ação do Espírito Santo? Nós estamos nos atendo aqui a uma lição, a um material didático que foi produzido, mas a gente vai tentar, em cima dele, extrair alguns conhecimentos para que a gente possa estar aplicando na manhã de hoje. Nosso irmão aqui já fez a leitura do texto áureo e da verdade prática, né? Eu vou apenas reforçar aqui um tópico dentro da verdade prática que diz o seguinte: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Eu só quero pontuar aqui, meus irmãos, que quando ele cita o Espírito Santo é a força motriz, eu não gostaria que os irmãos saíssem aqui com a ideia de que o Espírito Santo é apenas uma força. O Espírito Santo não é só uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade Celestial. Nesse contexto aqui, o que o autor quer dizer é que essa pessoa, o Espírito Santo, é ele quem motiva a igreja a avançar. Então é importante para que o aluno não fique na dúvida achando que o Espírito Santo é apenas uma força, é uma ação, é uma luz que aparece de vez em quando. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, tem vontade, tem um intelecto, tem ciúmes de nós, zela por nós e deseja que a gente possa conhecê-lo. Eu costumo dividir a história da humanidade em 3 momentos, se assim eu posso, me permito aqui os mais estudiosos, mas no momento, os patriarcas tinham uma relação direta com Deus, com o Pai. Aí vemos Jó, vemos Abraão, vemos Moisés se relacionando com Deus, tirando dúvidas, conversando, pedindo orientação. No segundo momento, nós vamos ver os apóstolos, os discípulos, já com Jesus. Então nós vamos ver o Senhor Jesus atuando diretamente com ele. E nesse terceiro momento, que até coincide com a Páscoa, né? Porque após Jesus vir, ele fala: enviarei o Consolador e ele estará convosco. Nós vemos a figura do Espírito Santo. Então, se Moisés foi íntimo de Deus, se os discípulos foram íntimos de Jesus, e nesse momento presente é o Espírito Santo, é a terceira pessoa quem está aqui, por que nós não nos tornamos íntimos do Espírito Santo? Assim como João reclinava a cabeça no peito de Jesus, como Pedro tinha intimidade com Jesus, como Moisés, como Abraão tinha com o Senhor Deus, por que nós não procuramos ser íntimos do Espírito Santo? Talvez esse seja um questionamento que a gente possa levar hoje para casa, e eu diria que a grande aplicação da lição para mim hoje é que cada um saia daqui com esse desejo de ser mais íntimo do Espírito Santo. Porque o que motiva hoje nós estarmos aqui é a ação do Espírito Santo do Senhor Deus. Então, o irmão que deseja pregar melhor, que deseja ter os dons de cura, que deseja ser usado por Deus de uma forma especial e sobrenatural, peça ao Espírito Santo, por mais simples que seja essa experiência. Eu vou aqui trazer um relato, não muito distante da minha realidade, foi com meu próprio pai, enquanto servia ainda como militar. Ele regia coral, tinha algumas atividades na igreja, e tinha também sua atividade secular, que era no seu trabalho. E ele estava no trabalho, estudando, fazendo partitura de música. Um determinado oficial passou e falou: Nazário, você está estudando aí, rapaz, essa questão de igreja? Para com isso. Isso aí não vai te ajudar a passar na prova não, viu? Semana que vem tem prova. Você deveria estar estudando os livros do concurso, que vai ter aqui interno. E não está com negócio de Bíblia, rapaz, para com isso. Meu pai falou com ele: ó, oficial, eu tenho a minha fé em Deus, eu creio em Deus, e minha prioridade é servir a Deus. Se eu não passar nessa prova, na outra eu passo, Deus vai me dar oportunidade. Mas eu não posso deixar a igreja em segundo plano. Ele: pai, estou te avisando, você que sabe. E meu pai lá continuou estudando e fazendo as partituras para o coral. Chegou o dia da prova, de fato meu pai não teve tempo para estudar, e aqui eu não quero tornar isso aqui regra, viu? Isso foi algo pontual. Não é um estímulo aos irmãos deixar de estudar e dizer: Jesus é ora. Não é isso. Cada caso é um caso. Mas nesse caso específico, como meu pai não tinha outra opção, ou ele servia as questões de Deus, da igreja, ou ele ia estudar para o concurso. A opção dele foi servir a Deus. Chegou na hora da prova, o oficial entregou a prova a ele e falou assim: quero ver quem vai te ajudar agora. E botou a prova em cima da mesa dele, numa sala com outros militares. O que meu pai fez? Como todo bom servo de Deus, orou. Fechou o olho e falou: Jesus, me ajuda. Eu não tenho outra solução, não sei o que fazer, a não ser te clamar. Espírito Santo, me ajuda. Fechou o olho, quando abriu, agora sim, aqui vem um outro detalhe. Meu pai vivia e vive até hoje um nível de intimidade com Deus muito grande, que basicamente é orar, jejuar e ler a palavra, né?
Parece simples, meus irmãos. As coisas de Deus são tão simples que às vezes a gente complica. O inimigo quer fazer da gente algo, não, alcançar um nível de santidade é impossível. Não é impossível. A gente só precisa se dedicar. Então, meu pai, quando terminou a oração, que ele abriu o olho, ele teve a oportunidade de ter uma experiência com Deus. E tinha um anjo ao lado dele. E falou, primeiro, letra C. Ele marcou letra C. Segundo, letra B. Letra B. Terceiro, letra A. Ele fez a prova, acho que em questão de 5 minutos. Levantou, entregou a prova ao oficial. O oficial falou, eu sabia que você não ia saber nada. Chutou tudo, né? Não estudou ali, falei, rapaz, negócio de Bíblia. Meu pai, tudo bem. Permissão. Saiu da sala, foi embora. Uma semana depois saiu o resultado. Ainda gerou até uma certa incredulidade. Falou, rapaz, eu não sei não, eu vou olhar aqui de baixo para cima, que eu devo... Quando chegou, primeiro colocado. Por quê? Porque creu no Senhor. Agora essa eu torno a dizer, meus irmãos, são experiências, são testemunhos que nos edificam, que edifica a nossa fé e nos faz crer que, de fato, aquele que se lança diante de Deus, que faz as escolhas corretas, ele colhe de Deus bênçãos, dádivas. E esse companheiro que ajudou meu pai é o Espírito Santo, é o mesmo que está aqui para lhe ajudar. É o mesmo que está aqui quando a dificuldade vem, as irmãs ou os irmãos que estão dentro de casa ali, de repente, fazendo um feijão. Rapaz, e agora eu esqueci o que coloca aqui no ingrediente. Por mais simples que pareça, o Espírito Santo quer ser teu amigo. Não é só para coisa complexa, eu preciso agora de um dom aqui para curar, ressuscitar enfermo. Amém, ele também faz isso. Mas a intimidade com o Espírito Santo, às vezes, começa numa simples oração. Espírito Santo, hoje eu vou procurar emprego. Me ajuda aqui a chegar a colocar o currículo na pessoa certa. Me ajuda a dar os primeiros passos. Porque intimidade, até na amizade, é assim que a gente constrói a amizade. Eu, quando conheci minha esposa, também foi assim. No primeiro momento a gente chega ali suando, tímido, nervoso, vai se aproximando, vai criando intimidade. É assim que se cria intimidade também com o Espírito Santo. Orando, jejuando, lendo a palavra. A base de tudo, meus irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas a experiência só vem com o dia a dia. Dito isso, meus amados, então, dentro da verdade prática, já entendemos que o Espírito Santo, ele é a força que move o Evangelho, que move a igreja, mas ele não é só uma força, ele é a terceira pessoa. Dentro desses objetivos que a lição hoje nos colocou, nós temos basicamente 3 tópicos, meus irmãos, que nós devemos chegar ao final da lição com isso bem esclarecido. No primeiro momento, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Então nós vamos ver algumas citações, algumas passagens bíblicas que reforçam e que embasam essa doutrina bíblica, que é a ação do Espírito Santo. No segundo momento, analisar as diferentes perspectivas de capacitação do Espírito Santo à sua igreja. De que forma o Espírito Santo capacita a sua igreja? Qual o propósito da capacitação do Espírito Santo na igreja, na vida de cada um? E por fim, pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Até pouco tempo atrás, falando um pouco agora de missões, já que esse terceiro tópico nos remete a isso, a gente tinha a oportunidade de ver muitos jovens, muitos irmãos, muitas irmãs, com o desejo de ser missionário. E aí eu me questiono agora, onde está esse desejo? Por que paramos de pensar em missões? Por que paramos de pensar em ter nossos filhos e educá-los de forma que eles se tornem missionários e missionárias? Se o nosso propósito principal não é esta terra, por que a gente esqueceu missões? Será que está tão confortável assim para a gente? Já alcancei Jesus, já alcancei minha salvação, minha família está aqui, então para mim está tudo bom. E as pessoas que estão do muro para fora? Como é que o Evangelho chegará até elas? Porque normalmente, às vezes, o peixe não pula dentro do barco. O pescador precisa lançar rede para buscar o peixe. E a gente pode observar, meus irmãos, que as almas estão carentes. Experimente um dia, ao invés de dizer obrigado, dizer a alguém na rua, Deus te abençoe. Você já viu o semblante da pessoa como muda, como gera uma alegria dentro daquela alma? Como as pessoas estão carentes de Deus ultimamente? E o que nós estamos fazendo para ganhar essas almas de fato para Jesus? Porque é isso que o Espírito Santo quer fazer de nós. Agentes capazes de ganhar almas. De desfazer as obras das trevas. Porque o Espírito Santo nos capacita. Por que ele nos dá dons? Simplesmente para chegar aqui na frente e exercer ou demonstrar para alguém uma capacidade melhor do que outro? Não. Os dons existem para nos capacitar para uma determinada batalha. Porque a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Por isso que a gente precisa estar revestido. Vestido é uma coisa, revestido é uma dupla capacitação. E quem é que faz isso?
o Espírito Santo. Então eu trago esse terceiro tópico aqui para uma reflexão dos irmãos, porque há necessidade muito grande de termos novamente acendido dentro de nós a chama do Espírito Santo no que diz respeito a fazer missões, a evangelizar. É claro que a cada um tem um chamado. Nem todos aqui vão ser chamados para serem. Tem alguns aqui que Deus chamou de repente para ficar com os joelhos dobrados aqui ou em casa orando para que outros possam fazer missões. E amém por isso. Se o seu chamado é esse, siga aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas não deixe de fazer missões, quer seja indo ou quer seja orando por aqueles que estão indo fazer missões. E aí eu me recordo de um outro exemplo, de uma irmã que chegou para o culto e viu um rapaz sentado na calçada do lado de fora. Ela falou: "Ô, jovem, eu não entendi, o culto é lá dentro, a festividade lá, a igreja lotada, e você está sentado aqui fora? Por que você não vai para dentro da igreja?" Aí ele falou assim: "Olha, eu até queria estar lá dentro, mas não deixam mais eu ficar lá dentro, me colocaram para fora." Aí ela tomou aquilo com uma certa surpresa e continuou andando. Depois que ela deu um passo, ela olhou para trás e perguntou: "Como é seu nome mesmo?" Aí ele falou: "Meu nome é o Espírito Santo." Então, de fato, isso foi uma visão, mas uma visão tão real para ela, que gerou como uma experiência viva. Quer dizer, então, o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Colocando ele para fora das nossas estruturas, porque não estamos aceitando o agir dele? Aqui, graças a Deus, não é essa a realidade, mas eu quero que a gente desperte, porque de repente, do meio de nós aqui, que estamos aqui sentados, ou daqueles que estão assistindo, o próprio Espírito Santo pode estar despertando no seu coração agora uma chama pelo evangelismo, por missões. Então você precisa estar de fato acompanhado com o Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor Jesus. Porque os tempos são findos, o trabalho é muito grande e a luta para que isso aconteça é maior. Sozinhos, meus irmãos, a gente não consegue vencer. Sem a ação do Espírito Santo, fica muito difícil a gente conseguir vencer. Até aqui, meus irmãos, para os que estão presentes, tem alguma dúvida? A gente pode avançar um pouquinho mais? Como é que estamos indo? Lembrando, meus irmãos, que aqui é uma escola dominical e como a didática da escola diferente de um culto, é diferente de uma pregação, eu prefiro seguir essa linha de quase que um bate-papo, uma conversa, para que a gente possa, de fato, gerar algum despertamento e um conhecimento, né? Aí Sócrates tem um processo chamado de maêutica, que é aquele processo de ensino em que o conhecimento é colocado para fora, né? Ele chama de parir. Eu tenho certeza que dentro de cada um dos irmãos já existe conhecimento, até pelo próprio Espírito Santo do Senhor Deus. Então, o que eu quero aqui nesse momento é que a gente possa, de fato, avançar nesse conhecimento. Se alguém tiver alguma dúvida e a gente puder, de fato, responder, se não puder, a gente vai anotar, vai pesquisar, vai responder depois, vai trazer em algum momento, vai pedir ajuda aos universitários, aos professores, mas a gente vai tentar aqui avançar em alguma resposta, em alguma solução para os irmãos. Viu? Tópico primeiro, irmão, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Aí nós vamos ver que o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, e aí Lucas faz questão de fazer esse registro, porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, começa de fato a exercer seu ministério quando ele se torna cheio do Espírito Santo. Então alguém pode questionar assim: mas por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo do Senhor Deus? Aí eu lhe devolveria com uma pergunta: por que o próprio Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo para vencer aquilo que o Pai colocou? E nós não haveríamos também de buscar ser cheios do Espírito Santo para vencer? Porque Jesus passou pelas mesmas tentações, as mesmas provações que nós passamos. E quem o capacitou e o fortaleceu para que vencesse foi o Espírito Santo. Então eu quero que a gente chegue ao final dessa lição entendendo a importância do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Do ponto de vista individual, do ponto de vista de igreja também. Porque são duas perspectivas. Uma é a minha questão, as minhas lutas, os meus sofrimentos, que eu preciso como pessoa, como ser humano vencer. E outra é como igreja, como corpo de Cristo. Eu sou parte de um corpo, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Você não está aqui hoje simplesmente por estar. Eu não tenho nada o que fazer, eu vou lá para a igreja hoje. Não. Você veio aqui por um propósito. Você está aprendendo isso aqui por um propósito. O Espírito Santo do Senhor Deus te trouxe aqui esta manhã, ou te fez parar aí na internet para assistir isso, essa palestra, esse culto, por um propósito. Que esse propósito se reproduza e se torne em ganhar almas, em desfazer as obras das trevas. Eu costumo reduzir a 2 tópicos por uma questão didática, muito embora isso vá muito além. Mas se você entender que você precisa ganhar almas para o reino de Deus,
e que você precisa desfazer as obras das trevas, você já entendeu basicamente o propósito desta lição. Porque a capacitação do Espírito Santo vem exatamente para isso. Sem a ação do Espírito, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Observe, meus amados, que os discípulos tiveram a oportunidade que nós não tivemos de estar ao lado de Jesus, vivendo e vivenciando os milagres que Jesus operou. E ainda assim Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que era esse revestimento, senão a ação do Espírito Santo vindo sobre eles? Eles poderiam até ter ido antes, mas não foram, porque não era essa a ordem de Jesus. E aí a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito. E aqui eu vou fazer uma citação de Lucas 24, 49, que nos diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos foram do alto revestidos de poder, que os capacitou a testemunhar de Cristo, a produzir nos perdidos grande convicção no tocante ao pecado, à justiça e ao julgamento divino, e a desviá-los do pecado para a salvação em Cristo. Nós vemos que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes, meus irmãos, até numa discussão ou em certas conversas, a gente acaba às vezes se irritando porque a gente quer convencer alguém de que a nossa verdade é a melhor, é a maior. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém, você não precisa ficar tentando convencê-lo pela força, pelo nervosismo, não é. Porque a cada um é dado uma oportunidade. De repente você está apenas plantando a semente, a pessoa não quis lhe ouvir, quis lhe convencer que a verdade dela naquele momento é melhor do que a sua. Amém, ore por ela, não discuta, não entre em nenhum tipo de rixa, porque não é esse o papel do cristão. Num segundo momento, outro vai vir com a outra oportunidade. Quantos de nós, antes de estarmos hoje servindo a Deus, já fomos do mundo e também achávamos errado determinadas práticas que nós cristãos temos? E hoje, pelo Espírito Santo, que os nossos olhos se abrem, a gente vê que estávamos errados e que hoje estamos fazendo o correto. Eu conheço pessoas de seguir a Jesus, porque no primeiro momento foram agressivos na pregação do Evangelho com ela, e aquilo gerou na crença dela uma ofensa. Quem traz de fato, meus irmãos, o convencimento da necessidade de deixar de pecar é o Espírito Santo do Senhor Deus. Não adianta quem está ali pregando, por mais eloquente que seja, ele não vai convencer o outro de nada, se o Espírito de Deus não entrar no coração daquela pessoa e trazer a ela a consciência de que matar está errado, que roubar está errado, que adulterar está errado. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele por si só fala: olha, aquela prática que eu tinha antes, errada, eu não quero mais fazer. E quem faz isso é o Espírito Santo do Senhor Deus. Primeiro tópico então, meus irmãos, doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Nós já vimos as citações, e vamos entrar agora no tópico 2, o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. Aí em Lucas, capítulo 3, no verso 21 e 22, nos diz o seguinte: e aconteceu que todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Aí nós vamos ver, meus amados, em mais um momento, Jesus dando início ao seu ministério após ser cheio do Espírito Santo. Cada um de nós temos também, meus irmãos, um ministério a fazer. Quer seja o levita, o músico, quando sobe aqui para tocar, quer seja o irmão que está lá na portaria, o irmão que está lá fora no estacionamento, exercendo qualquer que seja a sua função, o irmão que está ali dominando o som, todos no reino de Deus e no propósito do reino de Deus têm um chamado, e precisa da capacitação do Espírito. Se nós entendermos, meus irmãos, por mais simples que seja a sua função, que o Espírito Santo do Senhor Deus está disposto a te ajudar nisso, você vai avançar, vai crescer e vai ser o melhor no que você faz. Porque não há professor melhor, não há amigo melhor, não há mestre melhor do que o Espírito Santo nas nossas atividades. E aí eu torno a lhe dizer, não pense no Espírito Santo apenas como a terceira pessoa que lhe ajuda quando está na igreja. Ele quer ser seu amigo no dia a dia também, nas suas atividades, onde quer que o irmão esteja, que a irmã esteja,
Convide o Espírito Santo a estar presente. Eu costumo, na minha oração, sempre falar isso. Espírito Santo, eu o convido a estar aqui. Muito embora a gente já saiba da onipresença, né, que é um atributo de Deus, ele já está presente em todos os locais. Mas quem é que não gosta de ser convidado de fato para estar presente numa festa, num almoço, em um jantar? O Espírito Santo também tem vontades, tem desejos. Se ele tem ciúmes de nós, ele também quer ser íntimo de nós. Então, nas suas orações, o convide a estar presente. Convide a ele lhe ajudar. Eu vou dirigir hoje 100 quilômetros, convide ele a estar contigo na sua direção. Vai conversando, vai criando intimidade com ele, por mais simples que pareça. Nosso Senhor faz a obra de Deus no Espírito Santo. Então vimos que o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus e o tornou cheio, o capacitando para aquela obra. Dependeu dele para exercer o ministério. E a virtude, aí estamos falando agora de Lucas, capítulo 5, verso 17. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Falando do dom de cura, que também nos é concedido pelo Espírito Santo do Senhor Deus. E aí torna aqueles que têm aquele chamado, tem desejo de orar em hospital, tem desejo de orar pelos enfermos, tem um desejo de ver milagres acontecendo. Quem vai lhe capacitar para isso é o Espírito Santo. A igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. O Espírito Santo aparece como uma necessidade e não como uma opção. Então, meus irmãos, na vida do crente, não nos é dado o direito de dizer, eu posso escolher entre ser cheio ou não ser cheio. Isso não nos é dado esse poder, essa oportunidade. O que nos é dado é uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Aqui tem um conceito de Enéas Togini que diz assim: batismo no Espírito Santo é poder para testificar. Enquanto houver um pecador na terra, eu preciso testificar de Cristo diante dele. Para testificar, eu preciso de poder. E poder só me virá pelo Espírito Santo. Logo, se eu quero realizar um trabalho efetivo no reino de Deus, eu necessito ser cheio do Espírito. Então, todo aquele que se predispõe a estar no reino de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Tópico 3, meus irmãos. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Um acontecimento objetivo e não subjetivo. Aqui nós estamos entrando numa linha um pouco mais teológica, para aqueles que possam estar entendendo o Pentecostes como algo subjetivo. E o que o autor quer trazer aqui é que, de fato, foi algo objetivo, real, algo concreto. Ele nos traz seguintes experiências, que pôde ser visto e ouvido. Está lá em Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca desta palavra. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 11:15 e 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Um sinal se sobressaía, o falar em línguas desconhecidas. E aí nós estamos falando daquele momento em que os apóstolos estavam reunidos, os discípulos estavam reunidos, e veio sobre eles o Espírito Santo como um vento veemente, e todos falaram em línguas. Então quem estava de fora pôde de fato perceber que ali houve uma manifestação real, não foi uma manifestação subjetiva, mas foi objetiva, do Espírito Santo vindo sobre a vida de cada um deles. O tópico 4 fala da doutrina pentecostal clássica. O falar em línguas desconhecida é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, se nós tivéssemos que dizer aqui, ser batizado no Espírito Santo é apenas falar em línguas, o que os irmãos responderiam? Que sim ou que não? Por favor. A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Eu queria abrir um parêntese nesse tópico aqui, que é um ponto forte da lição. Eu quero pedir um comentário do pastor, no ponto que eu vou falar em seguida. Mas nessa questão do batismo com o Espírito Santo, a gente pentecostal, a gente tem colocado como evidência o falar em línguas. Mas nós estamos vendo que algumas pessoas estão aprendendo, tendo coragem de treinar e aprender a falar em línguas, e alguns têm até coragem de fazer chocarrice agora com o falar em línguas espirituais.
né, imitar o falar em línguas e tal, e fazer brincadeira com esse tipo de coisa. Eu achei aqui a explicação na lição bastante rasa, que ela coloca o falar em línguas como uma evidência primordial e como se fosse uma evidência única. Eu tenho aprendido que o falar em línguas ele precisa ser confirmado com o testemunho, que evidencia a santidade daquela pessoa, daquele crente, e está intimamente ligado com Gálatas 5:22. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, porque aqui na igreja, não muito longe, vamos falar aqui dentro de casa, eu já vi irmão e irmã aqui, que no mesmo culto ela fala em língua e no mesmo culto ela fala mal de algum irmão, de alguma irmã, está sempre nessa prática. Então, você falar em línguas e ao mesmo tempo fazer fofoca, falar de alguém, evidencia alguma coisa estranha, alguma coisa que não combina com o que a gente tem aprendido da Bíblia. Eu queria uma consideração do pastor a respeito disso, e outro ponto que eu quero colocar, que eu gostaria que o pastor, se possível, comentasse, é aqui no tópico anterior, que fala o falar em línguas desconhecidas. Isso aqui eu acho oportuno a gente fixar aqui. Essas línguas desconhecidas, línguas da terra ou línguas celestiais? Obrigado. Bom, vamos tentar responder as duas perguntas do nosso presbítero Disney, né? Primeiro momento, meus irmãos, o que ele pontuou é fato. Nós temos aí ouvido falar de pessoas que estão ensinando a falar em línguas. Então o rapaz chega lá numa sala, alguém lhe fala, escreve algumas palavras no quadro e fica, vai repetindo isso aí. Vai repetindo. Aí cria uma frase e fala, pronto, você está batizado com o Espírito Santo. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Até porque não se ensina ninguém a falar em línguas estranhas. O falar em línguas é de fato uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Aí eu vou tentar responder a sua pergunta. Ser cheio do Espírito Santo, quando a pessoa está buscando o batismo do Espírito Santo, é porque às vezes nos foi ensinado que só falar em línguas já é a plenitude. Essa não é a plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Esse talvez seja um passo de uma longa caminhada. Ser cheio do Espírito Santo, quando você fala em línguas, o irmão chegou, um novo convertido, buscou o batismo, foi batizado no Espírito Santo, isso não quer dizer que ele está cheio da plenitude do Espírito a ponto de não precisar mais nada porque ele falou em línguas. Ali talvez foi o primeiro passo para uma capacitação que vai ser constante. Entre, meu amado, falar em línguas no momento e falar mal de alguém no segundo momento, aí são falhas de caráter pessoal. A pessoa pode, de fato, ser cheia do Espírito Santo de Deus, e em algum momento ali, por um descuido, por um vacilo, ela comentou da vida de alguém que não deveria ter comentado. A gente vai ter que recorrer a quem? À graça, ao perdão do Senhor sobre a vida dela, para que isso não se torne uma continuidade, um ciclo contínuo, e a gente sabe que o ciclo contínuo do pecado afasta o Espírito Santo. Porque se hoje ele está cheio de Deus e cometeu uma falha, o Espírito Santo, e ele reconhecendo essa falha, vai pedir o perdão e vai alcançar de novo a graça. Mas se ele começa a manter a constância nessa prática do erro, qualquer que seja o erro ou o pecado, isso vai afastar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é sensível ao pecado. Então, onde está o pecado, não está o Espírito Santo. Há um afastamento entre isso. Então, eu espero que, nesse primeiro momento, essa questão do falar em línguas, de fato, é uma evidência, mas não é o todo, não é a completude. Então, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar línguas estranhas aqui. Vai além disso. O senhor perguntou no segundo momento agora a questão das línguas estranhas, né? Pronto. Nesse aspecto aqui do Pentecostes, que é o que está em Atos relatado aqui, por que eles falaram na língua das pessoas que estavam de fora? E eles falavam, veja bem, esses varões estão falando no nosso idioma. Porque ali era uma evidência que o Espírito Santo de Deus estava utilizando, ou uma estratégia, me permita usar esse termo, para ganhar aquelas almas que estavam de lá. Dizer, mas espera aí, rapaz, esses rapazes aí não eram aqueles pescadores que estavam aí até um tempo atrás aí, que não sabiam nada, e agora estão falando no nosso idioma perfeitamente? Como é isso? Que poder é esse que veio sobre eles? Eu quero ir lá saber o que é isso. Essa é uma estratégia para ganhar almas para Jesus. O Espírito Santo se fez valer dessa estratégia para isso. E aí eu vou agora responder um exemplo prático, para não ficar apenas há 2000 anos atrás. São vários os relatos de servos e servas dos senhores que foram enviados a determinados locais, sem saber o idioma daquele local. Eu conheço de história de uma irmã, que Deus falou com ela pela madrugada, vai para o Japão. Testemunho, eu não conheço a irmã, eu conheço o testemunho dessa irmã. Ela falou, mas senhor,
eu mal falo o português, eu vou falar o quê no Japão? Deus falou, vai, porque eu estou te mandando ir. Ela, por circunstâncias que Deus foi criando, foi um longo testemunho, a ponto dela chegar no aeroporto, já está o nome dela lá no sistema aéreo, sem ela ter feito absolutamente nada. Quando ela desembarcou no Japão, ela já desembarcou falando o japonês, perfeitamente. Então, são capacitações que o Espírito Santo traz à pessoa, falando no idioma humano. Agora, quando a sua pergunta vai além, eu acredito que o senhor queira perguntar também, quando a gente fala línguas estranhas, que a gente não consegue entender se ali não é inglês, não é o português, não é o japonês, é o francês, que idioma é aquele ali? A Bíblia nos fala que ele está falando a língua dos céus, a língua dos anjos. E até para isso também temos o respaldo bíblico, porque o Espírito Santo nos dá também a capacidade de interpretar essas línguas. Porque às vezes ali está vindo uma mensagem de Deus para a igreja. Mas se não houver no nosso meio o intérprete das línguas, aquele propósito não vai ser cumprido daquele formato. O Espírito de Deus pode até levantar um profeta e falar no português, que é o nosso idioma, que é o caso, traduzindo aquilo. Mas Paulo chega a dizer, né, que 2 ou 3 até estejam falando em línguas, mas que tem alguém que traduza, que tem o dom de Deus, o dom concedido pelo Espírito Santo, de ser o intérprete, para que a gente possa de fato entender qual é aquela mensagem, qual é aquele propósito. E aquele que fala em línguas, muitas das vezes, orando sozinho, ou sente um poder de Deus, por que eu estou falando em línguas dessa forma? Vocês já pararam para se questionar? Por que você orando fala em línguas, que teoricamente você não está nem entendendo? Alguém já parou para pensar nisso? O porquê disso? Aí vem uma explicação. Porque o Espírito Santo, a Bíblia nos diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, são gemidos que a gente não é capaz de entender. Então, muitas das vezes você está passando por uma necessidade que nem a sua capacidade mental é capaz de dizer, Deus, eu preciso disso. Mas naquela oração, o Espírito Santo está conversando com o Pai, através de você, dizendo, Pai, o presbítero diz, a gente está precisando disso, 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 ele vai passar por tal e tal situação. Concede a ele essa dádiva, concede a ele essa saída, concede a ele essa sabedoria para essa situação. Então, quando a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, essa edificação é uma testificação exatamente de uma necessidade que você pode estar passando, que o Espírito Santo está guerreando por você naquele momento que você não está nem entendendo. Você está chorando no culto, está se alegrando, falando em línguas, mas o Espírito Santo está conversando com o Pai naquele momento, trazendo a você uma solução. Não sei se eu respondi. Se alguém tiver mais alguma dúvida, meus irmãos, pode ir falando aí que a gente vai tentando trazer. Tópico 2. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Aqui, meus amados, nós vemos basicamente 3 ações. O Espírito capacita líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Uma das passagens que muito me toca na Bíblia é quando a gente vê aquele rapaz que esperava uma cura e ouve dos servos do Senhor, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Talvez ele esperava ali um dinheiro, né, uma esmola, uma outra coisa, mas aquele servo de Deus tinha algo muito melhor a dar a eles do que o dinheiro naquele momento. E essa capacitação, eu torno a lhes dizer, é a ação do Espírito Santo do Senhor Deus. Eu aqui talvez devesse até no começo ter citado Gênesis, porque na criação ele já estava lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já estava lá desde o começo. Aqui vai entrar em uma outra linha que não é o foco da lição, né? Que ele estava fazendo, qual o propósito, mas a gente não vai fugir muito a isso. Mas eu quero lhes dizer que desde o princípio o Espírito Santo está atuando e trabalhando. Pedro, cheio do Espírito Santo, quando confrontado pelos sacerdotes. Estamos no tópico 2, o Espírito Santo capacitando testemunhas. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel. Quem quiser depois com mais calma, Atos 4, 8, vai nos trazer essa passagem que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, em um auditório, naquele contexto da época, foi capaz de responder perguntas e trazer questionamentos profundos, porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade de, em situações difíceis, sermos capazes de sairmos dela
e o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Deus, seja exaltado. Paulo, cheio do Espírito Santo, para resistir Elimas, o mágico, Atos 13, 9, e pessoas comuns, que não eram os apóstolos, também eram revestidos do poder do alto. Aí Atos 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Pessoas simples, capacitadas pelo Espírito, tópico 2. Ananias é convocado por Deus para impor as mãos em Saulo. Atos 9, 10, 11. Aí, meus irmãos, eu tento muitas das vezes me colocar na situação do outro, né? Eu imagino se fosse no tempo presente, se tivéssemos alguém que extremamente perigoso, que não gosta daqueles que professam a fé em Cristo, que manda matar, que manda bater, que manda espancar, e você de repente ouve ou sente uma ordem mandando você ir até essa pessoa e orar por essa pessoa. Será que de fato nós iríamos? Porque às vezes ler o relato da Bíblia parece simples, né? É igual quando você ouve o testemunho de alguém que passou por uma doença, passou por um... Você às vezes diz, amém, glória a Deus, mas quem passou é que sabe o quão difícil foi. Às vezes a pessoa passa meses, é sofrimento, é dor, é luta, chega aqui na frente, em 2 minutos conta a sua história. Mas quem passou, às vezes levou 2, 3 anos no sofrimento. Então eu vou agora trazer para a nossa realidade. E se Deus lhe chamasse hoje, ele dissesse, vá lá no presídio, na cela número tal, e fale do meu amor para uma pessoa que está lá, que é tido para a sociedade como alguém que ninguém quer mais, aquele não presta para nada, segundo a sociedade, porque para Deus sempre vai ter um valor. Será que de fato nós iríamos? Porque o que acontece com Ananias é exatamente isso. Ele é confrontado a orar por, então, Saulo, que era o algoz da época, né, que mais perseguia os cristãos. Se não fosse aí, mais uma vez, a ação do Espírito Santo do Senhor Deus, dizendo a Ananias, vai que eu estou contigo, pode ir que eu vou fazer o milagre. Será que de fato teria ele essa coragem? Será que nós, agora na nossa realidade, teríamos também essa coragem? E havia, aí eu vou apenas ler aqui, Atos 9, verso 10 e 11. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Aí eu trago de novo algumas experiências, né? Por que paramos de ser tocados pelo Espírito para irmos em tal local, em tal rua, em tal endereço? E quando a gente ouve um testemunho, parece algo tão distante, né? Rapaz, será que Deus ainda faz? Será que isso tem respaldo bíblico mesmo? Será que Deus fala mandando o endereço, o nome da rua? Aqui está um exemplo. Ananias estava em casa e o Espírito Santo do Senhor fala com ele, vai na rua tal, que lá tem um propósito a ser feito. Então aquele, meus amados, que se colocar na disposição do reino de Deus, dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa. Porque a Bíblia nos diz que a seara é grande e que poucos são os ceifeiros. Será que só tinha trabalho na época dos apóstolos? Será que já está tudo pronto? Será que nesse momento não tem alguém dentro de uma casa precisando de uma palavra do Senhor Deus para ele? Precisando de uma oração? Porque eu costumo dizer que as igrejas estão cada dia evoluindo, isso é bom, isso é ótimo. Ambientes climatizados, bancos confortáveis, som de qualidade. E isso gera muitas vezes na gente uma sensação de comodismo. Porque a gente vem, senta, se acomoda e diz, eu estou bem, eu estou me alimentando espiritualmente, minha família está se alimentando espiritualmente, estamos sendo bem tratados, estamos sendo muito bem pastoreados. Mas e a nossa missão de ir além? Porque nós somos chamados para ser também testemunhas. Será que o ID não se aplica a gente também? Mesmo que esteja ali no ônibus, falar do amor do Senhor para o cobrador, para o motorista, para alguém que sentou do seu lado. Se você tem algo que é tão bom, por que querer só para si? Por que não se despertar para dizer, poxa, eu preciso falar de Jesus para alguém hoje? O mês comercial tem 30 dias. Se você falar de Jesus para uma pessoa no dia, por dia, no final do mês você falou para 30 pessoas. No final do ano, 365 pessoas ouviram falar do amor do Senhor. E não pense que apenas é atribuição do pastor, é atribuição do canal de televisão, de uma rádio. É atribuição sua e minha falar do amor do Senhor também. Uma oração, meus irmãos, às vezes pode mudar a vida de uma pessoa. Não espere que você seja o detentor de todo o processo de evangelização, de saber que você orou ali, a pessoa aceitou Jesus, que às vezes você vai falar de Jesus para aquela pessoa, ela vai dizer, não quero.
nem gosta de Jesus, vai virar as costas e vai lhe deixar lá. Mas isso é o que você presenciou. Mas essa semente que está dentro do coração dela, talvez vai germinar 3 meses depois, e aquilo fica na mente: rapaz, aquele cara falou de Jesus para mim, aquela irmã falou de Jesus para mim, isso está mexendo comigo. Eu vou procurar uma igreja. Aí talvez ele já esteja em outro estado, em outro país, e você nem sabe disso, só a eternidade vai revelar no futuro. Mas a sua parte em Cristo Jesus foi feita. Então, meu irmão, não deixe passar a oportunidade de falar do amor do Senhor. Se lhe faltar coragem, se lhe faltar palavras, o Espírito Santo está aí. É Ele quem capacita. É Ele quem vai lhe dar o dom e a habilidade necessária para aquela missão naquele momento. Vamos avançando que a hora está... pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Então já falamos de Ananias, vimos aqui Estevão e Filipe, escolhidos para servirem à mesa, fazendo sinais e prodígio. E tem um tópico que a lição nos traz aqui, que Deus não tinha uma classe privilegiada. Deus não escolhe pessoas específicas. Basta você se colocar na missão, se colocar à disposição daquela missão, e Deus vai lhe capacitar. Capacitando a igreja, tópico 3, e nós já estamos avançando, meus amados. A igreja do Novo Testamento é portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. O testemunho não é apenas individual, mas também de toda a igreja. E aí nós vamos trazer para a nossa aplicação, né? Aqui nós estamos falando do coletivo, e nós vamos mais adiante falar da ação individual. O crescimento da igreja estava associado ao testemunho pelos grupos capacitados pelo Espírito. Não há muito tempo atrás a gente via os servos e as servas do Senhor indo para as ruas, né? Evangelizando, culto ao ar livre, pregando. Talvez hoje, com a facilidade da internet, das mídias sociais, a gente não tenha as mesmas estratégias. Mas o que não se pode parar é de anunciar o reino de Deus. Tópico 3, meus amados. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Esse tópico já é o último tópico da lição. O envio missionário. Atos 13 narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. E vemos mais uma vez aí a participação ativa do Espírito Santo. Eu vou apenas citar aqui Atos 13, no verso 1, que nos diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Essa observação pode explicar como se deu a participação do Espírito no comissionamento de Paulo e Barnabé. E aí está em Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E a gente pode ver aqui que o apartai-me é uma pessoa pedindo, né? Aparta, separa eles para mim. Então nós vemos mais uma evidência de que o Espírito Santo é além de uma força, é de fato uma pessoa. O Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. A estratégia missionária, tópico 2. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Porque a gente sabe que existem aptidões dentro de cada um de nós, né? É igual profissão. Tem pessoas que não gostam nem de ver sangue. Como é que uma pessoa como essa vai exercer a medicina, por exemplo? Então, são aptidões. Da mesma forma, o Espírito Santo tem a cada um chamado. É possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Por isso, a importância da igreja, aqui a gente está falando agora de um aspecto um pouco mais amplo, enviar missionários mediante a oração, mediante a ação do Espírito Santo do Senhor Deus, porque é Ele quem de fato vai, primeiro, dizer quem é aquela pessoa que vai ser enviada, e no segundo momento, para onde aquela pessoa vai ser enviada. Se você tem o desejo, aos irmãos que aqui estão, ou que estejam nos assistindo, eu desejo ser missionário, procure o seu pastor, procure a liderança da sua igreja, externe isso para eles. Pastor, eu quero ser missionário. Evidentemente, o seu pastor, a sua liderança vai orar, e dentro dessa linha guiada pelo Espírito Santo, vai lhe preparar para essa missão. Porque, de fato, ser missionário não é das atribuições mais simples e mais fáceis. Eu digo por experiência, porque meu pai, apesar de ser pastor, ele
seu missões durante algum tempo, e eu, desde pequeno, já teve vezes de sentarmos à mesa, no horário do almoço, minha mãe colocar os pratos, colocar os copos, os talheres, e olhar para meu pai, ela chamava meu pai de Naso, e dizer: Naso, não tem nada aqui para a gente comer, não. E olhar para minha irmã, olhar para meu pai, olhar para minha mãe. Meu pai falou: bom, vamos orar. Aí nós 4 darmos as mãos, meu pai fazia a oração: Senhor, estou aqui, a tua palavra diz que o justo não passa necessidade. E agora, o que é que eu faço? E quando dizer o amém, a campainha tocar. Pastor, estava no mercado aqui e senti de fazer uma compra para o senhor. E de repente a gente abre a porta. Isso já aconteceu conosco várias vezes. Lá em Curitiba, no Paraná, onde eu fui levado desde pequeno, criado. Aqui em feira também. E a pessoa chegar com sacolas e sacolas de compra. E meu pai ainda não tem nem terminado aquela oração, que seria a oração do almoço, porque teoricamente até não teria. E terminar dizendo: Senhor, muito obrigado pela providência. Então aquele que é enviado por Deus, meus irmãos, ele vai passar por luta? Vai passar por provação? Vai. Mas ele não vai estar sozinho na guerra. Porque o Espírito Santo do Senhor Deus, ele não é aquele comandante que ele manda para uma guerra sem munição, sem armamento, sem capacitação. Então fique tranquilo, se você está no chamado e dentro do propósito do Senhor Deus, por mais difícil que pareça a luta, você não está só e não vai ser desamparado. Meus amados, pelo tópico final aqui da conclusão, o autor nos traz 4 tópicos aqui que eu vou citar para os irmãos. Primeiro, o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja, porque ali a gente vê uma evidência objetiva, clara e real da ação do Espírito Santo, dando início naquilo que eu posso didaticamente dizer, do terceiro período da ação do homem na terra. O primeiro foi com Deus, o Pai, o segundo com Jesus, com os discípulos, né? E o terceiro com o Espírito Santo, sendo o nosso momento. Sem a ação do Espírito Santo, tópico 2 da conclusão, a igreja está desabilitada para cumprir sua missão. Então aí eu já faço aqui mais uma consideração, que qualquer que seja a igreja que pense nas suas atribuições sem a ação do Espírito Santo, eu lhe diria que isso está fadado ao insucesso. Não tem como se pensar no reino de Deus sem a ação do Espírito Santo do Senhor Deus. Se ele vem atuando desde o início, do meio, e agora que já está nos tempos findos, né, nos tempos finais, mais ainda a necessidade e a evidência do Espírito Santo nas nossas vidas. Terceiro tópico: o Espírito Santo é a força motriz, é aquela que move o corpo de Cristo. E no quarto tópico, a conclusão nos leva a crer que sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. E aí, meus irmãos, eu concluo aqui essa oportunidade que me foi concedida pelos líderes da igreja e indo além pelo Espírito Santo, porque eu tenho certeza que se eu aqui estou, é pela ação e bondade e misericórdia do Espírito Santo. Eu gostaria de fato de pedir a cada um que hoje, no final desse momento, em suas orações, peçam ao Espírito Santo que se torne amigo de cada um de vocês. Porque eu não sei se tem, eu posso lhe afirmar com toda certeza, não há experiência melhor e não há amigo melhor do que o Espírito Santo. Ele não quer ser apenas aqueles que vai lhe conceder determinada coisa. Não tenha ele apenas como um banco onde você vai só quando precisa sacar dinheiro. Porque ele pode lhe dar dinheiro, ele pode lhe dar tudo. Mas ele quer de você também tudo que você tem a dar a ele. E o tudo que você tem a dar a ele é o seu coração. Um coração quebrantado, um coração contrito, e sua vida rendida a ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Sou falho, sou miserável, sou pecador, sou cheio de falhas, mas eu quero ser usado por Ti. Eu preciso ser usado por Ti. Me diz o que o Senhor quer de mim. De que forma eu posso ser útil ao Senhor? De que forma eu posso fazer o reino avançar, o reino crescer? Porque se assim você fizer, você vai começar a experimentar e vivenciar coisas que você nunca vivenciou. Que a Bíblia nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então há muitos mistérios na Bíblia, na sua vida ainda a ser revelado. E que se você decidir hoje essa opção de ser cheio do Espírito Santo, talvez agora à tarde você já comece a viver experiências que você nunca viveu na sua vida. Talvez você comece a ter respostas que você está há anos pedindo e até então estava travado por uma falta de um
de uma chave correta. Essa chave é o Espírito Santo. Então, meus amados, eu agradeço a oportunidade, peço as orações dos irmãos por mim, por minha esposa, por minha filha, por minha família. Saiba também que eu estarei sempre orando por cada um, porque como corpo de Cristo precisamos, né, estar orando um por outro, comunicando a cada um as nossas necessidades, que às vezes nosso irmão do lado está passando uma necessidade, uma prova que, às vezes uma parte do Senhor, um abraço, mudaria a realidade dele, ou uma necessidade física, material mesmo, porque isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo, não é só vir aqui, dizer amém, receber a bênção apostólica e voltar para casa. Precisamos de fato nos preocupar com nossos irmãos e com aqueles que estão de fora. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.